Olá, olá! Hoje introduzo eu porque não temos Ana Markel, não temos, não senhor. Portanto, sou eu que abro aqui as festas, mas tenho comigo um convidado incrível, um amigo querido, alguém que eu gosto muito e que eu admiro muito também. E ele é, usando as suas próprias palavras, sociólogo, gay e preto. E eu acrescentaria ainda brasileiro lindo, gato, professor de forró e uma das melhores energias que eu conheço. Tiago Braz! Palmas para ele. Tiago, que bom que estás aqui. Eu que agradeço o convite. Assim, Ai, é uma meu Deus, honra. que alegria mesmo. Nós já tínhamos várias vezes falado em trazer-te precisamente por estas tuas camadas todas tão interessantes e pela tua consciência sobre estes temas, sobre também eu ver-te cada vez mais a falar e a investir neles. E por isso estou mesmo muito feliz. Obrigada por estares cá. Muito. Bom, vamos a isto então. Tiago, aqui para introduzir um bocadinho mais ainda o tema. Portanto, tu vieste para Portugal para terminar o teu mestrado em Sociologia, certo? É isso, para terminar meu mestrado. Foi em que ano? Foi em 2019. 2019. Final de 2019. Portanto, vieste antes da pandemia. Tu depois rebentou a pandemia e estavas cá. Sim, foi um pouquinho antes da pandemia, acho que 5 meses. Foi em setembro de 2019, então aí 5 meses depois, né, em abril do outro ano, a pandemia já estoura, né? Exato. Nós conhecemos, inclusive, nessa altura da pandemia, numa vez que eu estive cá, e tu, a Camila e a Ellie, exatamente, estavam no lançamento do livro da Catarina, que tem uma página que se chama O Meu Útero, e ela fez um livro sobre... Era formas de se masturbar para vulvas. Acho que era assim uma coisa, eu já não me lembro bem. Sim. Portanto, já aí um homem interessado nestes temas. Portanto, vieste então para terminar o teu mestrado em Sociologia, ou seja, já muito conectado também com estes temas sociais, desigualdades, racismo, uma série de coisas, não só pela tua vivência, mas também pelos teus estudos. E lá está, como eu disse também, és ainda um homem gay, preto, imigrante, Sim. que é uma camada também que eu acho importante. E, portanto, um exemplo perfeito, se é que se pode dizer isto, desta interseccionalidade, destas várias camadas de possíveis desigualdades e discriminações. E, portanto, eu quero, começaste a falar isto nas redes e também por isso eu sei que estás muito ativado para estes temas todos, eu quero saber, para começar, como é que é ser homem, gay, preto e imigrante em Portugal? Ei, que pergunta, hein? Como é para ti, na tua experiência, na tua vivência? Olha, são muitas coisas aí envolvidas, né? Como tu mesmo disseste. São vários marcadores sociais, né? Eu gosto muito de dizer assim. Eu descobri trouxe essa palavra, essa expressão pro meu vocabulário há pouco tempo, dos marcadores sociais. Enquanto um homem, gay, preto, imigrante, muitas coisas me atravessam, né? Quando eu chego a Portugal, a primeira coisa vim para o mestrado, vim para estudar. Então, eu já vim com um privilégio que era, não precisava, não tive todo esse trabalho em relação à documentação, em relação a todas essas questões que a maior parte dos imigrantes, principalmente brasileiros, né, atravessam aqui. Então isso já foi uma ponte ali de mais tranquilidade, né? De eu poder vivenciar essa experiência de uma outra forma, pelo menos no início. Quando ainda se era o novo, né? Sim. O mudar para a Europa, né? Aquele sonho de todo brasileiro, né? Eu ouço muito, às vezes que estive até em outros países da Europa, existe muito esta ideia de muitos brasileiros que vivem no Brasil, mais do que aqueles que estão cá, do sonho da Europa. Depois quando vêm percebem que há coisas ótimas, mas há outras que, quer dizer, também não... É um mix ali, né? Mas a primeira coisa que eu me dei cara era sem dúvida alguma, com o racismo. Porque eu venho de um país, né, o Brasil, que há uma miscigenação muito grande. Então, eu ainda não tinha obviamente, né, eu sei que... Sei que há muito racismo no Brasil, nós discutimos muito sobre isso. Sim. Mas quando eu chego aqui, em Portugal, eu me deparo muito mais com olhares atravessados, eu me deparo muito mais com um sentimento de não pertencimento do que eu tinha no Brasil. Afinal, era o meu país, né, de nascença, e as pessoas ali estão, de uma certa forma, um pouco mais acostumadas. Não diria que aqui em Portugal não estejam, porque há uma migração africana muito grande para cá, né, dos Palopes. Então,
a primeira coisa que eu me deparo é isso. E apesar de, dentro disso, um outro marcador social de ser um homem gay, eu senti uma certa liberdade em poder expressar nas ruas, né, a minha sexualidade, me sentir mais livre e um pouco mais protegido. Com o tempo, foi se desmistificando uma coisa de que isso não era o espectro de Portugal. Isso é um espectro de Lisboa, que tem um recorte muito específico turístico, né, onde praticamente hoje toda a economia e tudo aquilo que gira em torno do social de Lisboa é para poder atrair turistas, é para fazer com que essa população se sinta bem. Então, quando a gente vai para uns outros países nórdicos, né, na Europa, há essa aceitação muito maior do ser homossexual, né, e de todas essas questões que levanta a bandeira LGBTQIA+. E aí eu percebi, então, que na verdade era uma questão daqui. E que não que as pessoas não sejam homofóbicas ou preconceituosas, mas que... Achas que escondem mais? Se escondem mais. E há essa Rindo de nervoso, né, querido? Sim. Essa sensação de liberdade, né? Que faz com que a gente se sinta um pouco mais livre, mas porque as pessoas, elas não deixam de pensar, não deixam de ser preconceituosas com elas mesmas, mas elas se limitam um pouco a falar, ou a expor aquilo, ou fazer algum ataque na rua de uma forma mais incisiva, né? Mais mas direta. Não havendo essa expressão, como é que tu foste percebendo que esse preconceito existe na mesma? Ou seja, se não é diretamente expresso, como é que o foste detectando? Eu fui detectando porque, pronto, a nossa sociedade é uma sociedade primeiramente patriarcal, né? Então o homem gay, ele entra muito no lugar é uma coisa que eu tenho refletido bastante, é que o homem gay, ele é colocado no lugar do feminino. Né? No lugar de toda aquela expressão feminina que o homem, por todo o machismo estrutural, ele não se permite vivenciar. A né? masculinidade tóxica que tu tens falado imenso também. Exato. E obviamente isso não pode também ser um estereótipo de que todo homem gay é feminino, ou de todo homem gay transmite essa feminilidade, né? Porque há muitas camadas ali dentro, né, dentro da bandeira, né, LGBT. Então, quando eu percebo mais essa questão também da homofobia, ela vem muito junto com o meu ser um homem preto também. Porque isso vai me fazendo perceber que, olha, é mais um agravante. Exato. É mais um marcador que vem somar para eu ser um alvo mais fácil do preconceito. Sim, né? sim. E não necessariamente que isso venha de cara, né? Eu acho que parte também, talvez, de uma postura que eu precisei assumir na minha vida, que eu não vou ter medo ou não vou ter receio de falar sobre as questões da minha vida em todos os ambientes que eu tiver. Se eu tiver uma mesa de almoço com os meus colegas de trabalho e eles estiverem falando das relações que eles têm, eu não vou deixar de falar das relações que eu vivencio, que eu vivo. Sim. Né? Porque sempre há uma barreira. Olha, o que será que esse ambiente vai achar? E quais que são as barreiras que eu vou ter que enfrentar por me deixar conhecer. Então... Isso é triste por um lado, mas é muito interessante porque é um questionamento que nenhuma pessoa heterossexual tem de fazer nunca na sua vida. Ninguém precisa, antes de expressar a sua orientação sexual em algum tipo de conversa, de pensar se pode ou não pode fazê-lo, se deve ou não deve fazê-lo, se isso vai colocá-lo ou não em risco de alguma forma. E é uma coisa que eu fui me dando conta também em contacto com pessoas, amigos e pessoas com quem contacto muito da comunidade LGBT e que me trouxeram essa consciência, porque eu efetivamente não tinha. Da mesma forma que nós falamos do sair do armário, fazer o coming out, são tudo coisas que ninguém pensa sobre isto. Para a sua heterossexualidade. Ninguém pensa, eu agora vou ter que dizer ao mundo que sou heterossexual. Não, porque é aquilo que se considera a norma. E tudo o que foge à norma tem que ter 1001 cuidados ainda na sua expressão. E eu ia-te perguntar isto, que é: existem momentos em que eu acho ótimo que tu faças isso, até porque é assim também que se achocalham, não é? E abanam estruturas e mentes. Mas existem situações e contextos em que tu tens receio de o fazer? Sim.
E eu queria até trazer essa questão do come out, né? Porque às vezes parece, ou sair do armário, né? Que a gente diz muito no Brasil. Parece que esse processo, ele termina quando a gente de vez fala, olha... Eu sou, assumidamente, sou um homem gay, eu falo pra minha família, pronto, para as pessoas que convivem mais ao meu redor, mas esse processo de coming out, ele precisa ser feito em todo novo contexto que a gente se insere. E é sempre por mais que hoje eu tenha mais segurança mais uma vez, assumir esse lugar em todos os contextos que eu estou, sempre me vem esse questionamento. Qual que é até onde? Qual o limite? Até onde eu posso ir? Até o que da minha vida eu posso compartilhar? E quando eu falo isso, não é nenhuma questão de eu querer preservar a minha intimidade, né? Porque isso eu faria em qualquer situação. Mas é de coisas básicas, por exemplo, como eu disse, de falar das minhas relações ou do meu date do dia anterior, ou dos meus próprios processos de descoberta, ou como que eu vivencio questões comuns. Né, da minha vida, por esse receio de não saber como é que aquilo vai ser encarado por aquela pessoa. Exato. Porque a violência existe, a discriminação existe nas várias esferas da vida, sociais, de trabalho. E eu queria perguntar-te isso também, que é, que tipo de violência é que tu já ou vivenciaste ou viste pessoas da comunidade experienciarem? Aqui em Portugal, hein? Bem, pode ser, na verdade, pode ser como tu quiseres, porque eu também tenho aqui para te perguntar como foi crescer como a criança que se descobriu, ou não, ou percebeu sempre, não foi uma descoberta homossexual, ou seja, que tipo de violência que uma pessoa gay, ou um homem gay neste caso, experiencia, e o teu caso em particular. Sim. Olha, eu acho que isso não vai mudar tanto do aspecto dos lugares onde eu estou. Talvez ele seja mais intensificado num lugar ou no outro. Mas ele vem muito, por exemplo, pelos trejeitos, não é? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gesticulo muito enquanto falo. Dança bem, gente. Vocês não vão seguir a página dele, porque na tua página tu tens muito sobre o forró também. Sim. E sobre esta desmistificação de papéis de género, porque tu danças como líder e como follower, que é aquilo que tipicamente as pessoas, portanto, líder homem e follower mulher, e tu danças maravilhosamente nos dois. E esta questão de mexer os braços e tudo mais na dança, isso é muito visível, portanto deve ser inclusive um lugar em que as pessoas percebem, não é? Essa tua expressividade. Exatamente. E aí nesse lugar, então, já se cria ali pode-se criar uma certa barreira, mas para além disso, a minha voz sempre foi uma questão. Nós vamos falar um pouquinho depois do meu minha criança ali nessa descoberta, mas a minha voz já é uma voz um pouco mais fina, né? Uma voz mais aguda. E isso também é um aspecto que também traz essa característica, esse estereótipo, né? Do gay. Então, essa questão e a forma como eu muitas vezes me visto. Isso também é um outro lugar onde eu consigo ver mais facilmente, e aí aqui também onde eu começo em Portugal a perceber mais esses olhares, é na minha maneira de me vestir. Ou eu tô com um cropped da Letrux, ou tô com uma blusa cortada, ou com um short um pouco mais curto. Então, esses traços, e eles se evidenciam mais quando é um corpo preto usando. Okay. Eles se evidenciam mais quando é um corpo preto que tem um afro, né? E que chama uma certa atenção por não ser algo tão comum, né? E nos lugares todos que eu vou, apesar de que agora se fala muito mais, né? Sobre o cabelo afro, sobre esse processo de transição, principalmente para as mulheres, né? Porque a pressão social, eu não tenho nem condições de comparar o que eu, enquanto homem cis, me identifico com o meu gênero, não sofro por estar ali, de uma certa forma, nessa pirâmide de privilégio patriarcal de ser homem. As mulheres sofrem muito mais com a pressão estética, mas esse processo ele também é cruel e doloroso pro homem. E aí, talvez trazendo um pouquinho da questão da masculinidade tóxica e de tudo aquilo que a gente ainda vai falar um pouquinho, é que existe toda essa questão da autoestima do homem. A gente fala muito, né? A autoestima do homem hétero. Que é,
top, né? Que é top. Está sempre lá em cima. Ele sente-se incrível. Às vezes a gente olha, pá, que bom que tem uma ótima autoestima, mas não é que assim, a gente olha, onde é que vai buscar tanta, né? Porque parece que é de raiz. O mundo está-te sempre a dizer que tu és tão incrível, isto falando de uma forma geral, obviamente, que é lá em cima, sempre, porque está no topo da cadeia alimentar, no topo da pirâmide, então a autoestima está lá em cima, né? E esses recortes vão acontecendo ali quando, por exemplo, eu já desconfio um pouco se essa autoestima do homem preto tá tão ali mesmo no top. Eu acho que talvez seja mais essa pressão que o homem sofre de ter que ser masculino, de ter que ser essa imposição de presença e de não poder demonstrar fraqueza ou fragilidade ou qualquer tipo de expressão nesse sentido, porque a gente às vezes fala dessa expressão das emoções, mas na verdade o homem sempre expressou emoções, né? Ele sempre expressou a raiva, ele sempre expressou a indignação, né? E isso... Em formatos violentos, na sua, que é aquele também que é ensinado, geralmente. Exato, e é isso em vários contextos sociais, isso é visto como uma posição de poder, né? E aí quando já vem um outro lado, ou, por exemplo, uma mulher para trazer essa questão, ela já é colocada num outro lugar, num lugar da pessoa raivosa, ou emotiva demais, ou histérica. Mas falando disso, para poder trazer a questão de que os homens, e sejam eles héteros ou gays, e aí falando do meu lugar, né, enquanto homem gay, nós não estamos livres de ser machistas, nós não estamos livres de ser tóxicos e de absorver toda a masculinidade tóxica, porque nós fomos criados para ser machistas. Exato. Nós somos criados numa sociedade que nos evidencia o tempo inteiro, que nos privilegia o tempo inteiro. Nós temos um marcador da homossexualidade. Agora, isso não nos faz... estar completamente salvos de todas as outras questões, principalmente essa questão relacionada ao machismo, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, muitos homens gays, e a maior parte deles com privilégio social, porque dentro da bandeira LGBT nós temos homens brancos padrões, né? Exato. Homens gays, brancos padrões, que... muitas das vezes não entendem essa interseccionalidade. Da mesma forma como vários homens gays, independente da cor, não têm a mesma... o mesmo cuidado, a mesma percepção das pessoas transexuais, por exemplo, que também dúvida. ocupam essa bandeira, ou a invisibilidade das pessoas bissexuais, ou as próprias questões que rodeiam a mulher lésbica ou a mulher bissexual, porque aí também a gente já vai falar de vários outros marcadores sociais. Sim. Né? Bem, eu estou a ouvir e estou tipo, que incrível, porque realmente estas camadas todas que tu tens são muito bem expressas no teu discurso. É super consciente, coerente, sábio, sabes? De alguém que está a falar mesmo com muita... É porque é interessante que, mesmo estando tu num lugar que não é, de longe, o topo da tal pirâmide, ainda assim tu identificas muito bem todos os pequenos ou grandes privilégios que foste tendo. E isso é de uma consciência incrível e muito importante, que tomará muita gente. Esperamos que quem esteja a ouvir também pense sobre o seu próprio lugar de privilégio. Como é que tu estavas a falar de o homem gay não está livre de ser machista? E eu digo isto, e eu e a Ana falamos aqui muitas vezes sobre isto, sobre as mulheres também reproduzirem o machismo, reproduzirem inclusive para com outras mulheres, ou seja, terem comportamentos e opiniões e falas que alimentam a opressão feminina, que é sempre uma coisa que é interessante, porque quando nós reproduzimos o machismo, aqui no caso das mulheres, nós estamos a fazer algo que é bumerangue, porque isso volta para nós. Eu estou a alimentar uma estrutura que me oprime a mim, não oprime só a outra de quem eu estou a falar e que estou a dizer que é uma puta porque tem muitos parceiros sexuais. Sim. Quando eu digo isto sobre outra mulher, isto é sobre mim também, isto oprime a mim também. Mas tu estavas a dizer, a propósito disto, que o homem gay também não está livre de ser tóxico, de ser machista. Tu detectaste isto em ti? Como é que percebeste que isto podia acontecer? Foi nas tuas leituras? Foi na tua própria vida? Tipo, olha, se calhar estou aqui se calhar estou a querer ser muito macho. Se calhar estou a ter opiniões sobre mulheres ou sobre homens que são machistas. Como é que detectaste isto? Tem uma coisa que começou a me marcar muito quando eu
comecei a identificar esse processo em mim, que foi... eu não me atraio pelo corpo de uma mulher. Ou seja, o corpo de uma mulher que vai andar na rua, por exemplo. Um espectro de um homem hétero, passa uma mulher na rua, a primeira coisa que ele vai olhar para aquela mulher é talvez pro rabo dela, né? Agora, eu nunca me atraí pelo corpo feminino. Nunca me atraí pelo corpo de uma mulher. E eu me via a todo momento quando uma mulher passava olhando pro rabo dela. E era uma coisa que depois eu comecei a perceber, parece muito, muito simples ali, né? Mas eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas por que o meu olhar se direciona para isso? Né? E até as nossas ações, elas são uma construção social. Então, eu vi o meu pai fazer, eu vi o meu irmão fazer, eu vi o meu tio, eu vi todos os homens que são a minha figura de identificação quando eu começo a crescer e me entender enquanto homem, ou seja, como eu disse, né? Sendo um homem cis e me identificando com o meu gênero, com aquilo que eu vejo no espelho, com o meu sexo biológico. Eu tenho outros homens como representantes, né, daquilo que eu vou me tornar. Então, claro que eu vou me construir a partir das atitudes desses homens, né? E por isso que eu digo que todos nós, homens gays, somos todos, né? Não sei se eu posso dizer todos, mas a maioria de nós somos criados para ser machistas por causa dessa questão. Então eu identifiquei ali no primeiro momento isso. E aí depois fui percebendo outras coisas. Olha, o fato de eu ter alguns marcadores sociais e ter consciência disso não me impede de ser gordofóbico, não me impede de ser machista, não me impede de ser transfóbico. E nas nossas atitudes, aquilo que não nos atinge, ou aquilo que o nosso privilégio não nos deixa enxergar, o meu privilégio de ser cis não me deixa, num primeiro momento, tão facilmente enxergar as dificuldades de uma pessoa transexual. O fato de eu ser um homem, eu não me faz com que eu não enxergue ou que eu não sinta, e nunca vou saber o que é ser uma mulher, o que é ter medo de, por exemplo, andar na rua à noite, ou que é vir um outro homem na minha direção. Eu posso ter receio por N outras coisas, mas nunca pelos motivos principais que uma mulher vai se sentir insegura. Isso eu nunca vou saber o que é ser. Né? E nunca vou conseguir sentir. Então eu comecei a perceber que eu tinha comentários gordofóbicos, que eu fazia comentários transfóbicos, que eu fazia comentários machistas, e que eu precisava, que estava errado, que aquilo ali, tem alguma coisa errada aqui, porque eu estou defendendo uma bandeira de não preconceito, eu estou levantando essa bandeira, eu estou me construindo dentro desse lugar. Então, se eu quero que as pessoas me respeitem ou entendam a minha vivência, eu preciso começar a entender a vivência das outras pessoas. Empatia muito, não é? Porque é o que tu dizias, é muito fácil, não é? É mais fácil nós defendermos do preconceito que nos atinge a nós. Não é? Exato. Todas as outras realidades, é interessante estás a dizer isso, porque tivemos aqui uma mulher trans, a Guadalupe, que já aqui há algum tempo, quando aconteceu aquela situação da Keila Brasil ter subido ao palco, etc. É bonito isto, porque pessoas que estão em lugares de receber tanto preconceito serem tão trabalhadas depois naquilo que são os seus e terem muita consciência disto. Ela dizia, tal como tu, por exemplo, eu não sei o que é ser uma pessoa, já não sei os exemplos que ela dava, agora não sei o que é ser uma pessoa preta, eu não sei o que é ser uma mulher lésbica. Ensinem-me, porque eu quero perceber, e é isso que eu também peço que façam connosco. Né? Nós não estamos totalmente sensibilizados nunca, sensibilizadas para todas as causas de toda a gente, porque há muitas coisas que fogem da nossa vivência. E por isso, e é por isso também que eu e a Ana, e aqui no Voz de Cama, estamos quase a fazer 2 anos, vai fazer agora em novembro. Nós, desde que temos convidados e convidadas, nós quisemos muito também trazer pessoas para falar da sua experiência, do seu lugar de fala, porque nós, por muito que, no meu caso, que estudo sobre isto, que trabalhe, e a Ana, uma pessoa também super, que lê imenso, que pensa muito, é uma pensadora mesmo, mas há coisas que fogem da nossa vivência, que nós não conhecemos, e é preciso ouvir, que é muito isso, não é? É ouvir para perceber
o que é ser outra pessoa que eu não sou e que tipo de preconceito é que estas pessoas vivem. Sim, sim, total. E eu tava. Eu não falei isso no início, mas eu sou um grande fã do Voz de Calma. E eu escuto mesmo desde. Ficou tipo. Desde os primeiros episódios, vi o episódio da Guadalupe, vi um episódio também que acho que a gente falou um pouco sobre isso, que foi o da Sandra Baldé, Uma africana ótima também, incrível. Que a gente trouxe, pronto, vocês trouxeram essa discussão em relação à questão de como que eu percebo, como é que eu percebo o outro, ou como é que eu vou fazer com que a outra pessoa se dê a conhecer a minha realidade, né? E esse lugar que às vezes a gente precisa ocupar, que não necessariamente seja um lugar que nós tenhamos que ocupar. Por exemplo, eu, enquanto uma pessoa preta, ter que ocupar esse lugar de falar sempre sobre o racismo, da mesma forma como você, Tânia, sendo uma mulher psicóloga, não tenha que falar sempre só sobre feminismo, só sobre as questões, né, de gênero da mulher dentro da sociedade, mas acho que nós escolhemos esse lugar como um lugar didático. Eu escolhi esse lugar, eu escolhi ser didático, e eu escolhi ser didático justamente por quê? Porque eu percebo que as pessoas, elas não vão enxergar para além dos privilégios dela. É muito difícil isso acontecer. E isso é uma questão humana, não é? É uma questão que a gente vai quebrando quando a gente tem acesso ao conhecimento daquela, ou como a gente diz, o letramento, né? Ou eu vou passar a ter um letramento racial, ou passar a ter um letramento sobre as questões de gênero. Então, eu gosto de me colocar nesse lugar de poder falar para as pessoas e dar a entender às pessoas sobre as minhas vivências, sobre os meus marcadores sociais. Mas o porquê do reconhecimento dos meus privilégios? Porque só reconhecendo os meus privilégios é que eu vou entender o quanto é difícil eu querer abrir mão deles para entender o outro. Ai meu Deus, apetece-me aplaudir de pé, isso é tão verdade. Isso é super verdade. Isso é tão verdade. E mesmo, lá está, para grupos que são, de alguma forma, ostracizados, seja a comunidade LGBT, sejam as mulheres, lá está, por exemplo, esta consciência de que eu, enquanto mulher branca, por muita discriminação que tenho em várias camadas, desigualdade salarial, uma série de coisas, não é? que temos enquanto mulheres, é diferente de uma mulher negra. E por muito que custa admitir, porque admitir privilégio não é fácil. Não é fácil, e por isso é que eu ouço isto é tão verdade e é tão importante pensarmos sobre isto. Não é fácil porque implica tu depois de alguma forma também perceberes que se calhar tens de abdicar de algum, porque aquilo que estás a ter prejudica outros grupos que não o têm. Claro. E ninguém quer abdicar muito. Não, a gente não quer, porque é um lugar confortável, não é? É um lugar onde a gente está ali bem e às vezes sai tanto da nossa zona de conforto. E, por exemplo, para falar, nós dois aqui como exemplo que discutimos muito sobre essas questões sociais e vivenciamos isso. Eu trabalho com educação há mais de 12 anos e trabalhando essas questões sociais, já é muita coisa, né? Já tem até aquele meme engraçado que fala descansa militante, né? Porque às vezes a gente tá tão cansado. Verdade. E aí a gente fala, papai, mais uma coisa para tirar a gente da zona de conforto? Talvez não quero. Mas quando a gente vai trazer isso para os privilégios para o macro, né? Eu gosto muito, e foi muito importante para mim fazer esse processo de entender os meus privilégios, porque eu não posso tentar transmitir para o outro de uma forma didática sobre a minha vivência, sendo que aquela pessoa ela nunca vai saber o que é essa vivência. Ela nunca vai sentir na pele dela o que é essa vivência. Então eu preciso trazer para ela aonde os privilégios dela a colocam. Então eu nunca vou conversar com uma pessoa que talvez seja um pouco mais restrita ou menos aberta para essa discussão, jogando para ela todos os preconceitos que eu sofro. Porque isso não vai atingir essa pessoa. Sim. Mas quando eu tento trazer para a reflexão dela os privilégios que ela tem e começo a discussão partindo dos privilégios que essa pessoa tem e dos lugares que ela alcança por ter esse privilégio, aí nós chegamos num ponto em comum, porque isso é a vivência dela, os lugares que ela alcançou por esse privilégio, e aí eu falo, olha, eu talvez tenha o mesmo currículo que o seu, mas o seu privilégio de ser uma pessoa branca ou heterossexual te coloca num lugar, te coloca
ou te posiciona num lugar muito mais alto que o meu, ou já te coloca na largada muito mais à frente. Então aqui a gente não está discutindo sobre somente os preconceitos que eu sofro. A gente está discutindo sobre aquilo que te privilegia tanto é que faz eu ficar para trás. Ai, Tiago, olha, é que isto faz tanto. Olha, e eu nunca, isto que estás a dizer, nunca tinha pensado nisto desta forma. Esta forma, e não é à toa que tu és formada em Sociologia e com aqui aliás, a tua tese tem a ver com este olhar do educador, Sim. com a arte e educação, não é? Esta ideia de não é sobre explicar só ou ir pela via de eu sofro este preconceito que isso não bate no outro, é sobre falar sobre o privilégio que tu tens e aí sim, olha, eu não tenho medo. É que isto faz imenso sentido. Eu acho que em termos, e eu considero-me de alguma forma também educadora, não com formação específica em educação, nem pouco mais ou menos, mas no trabalho que faço é psicoeducação, mas isso é um ângulo muito interessante. É mesmo muito interessante esta ideia de. Porque tu estás a pegar pela vivência dele, ou dela, da pessoa. Sim. E é mais fácil olhares para aquilo que tu conheces, mesmo que te custa assumir o tal privilégio, mas é mais fácil tu olhares para aquilo que tu conheces e para a tua realidade do que só ouvir uma realidade que não tem nada a ver com a tua. Claro, e ainda mais, por exemplo, trazendo para a questão de Portugal, o tanto que é difícil se assumir racista, o tanto que é difícil se assumir machista, ou homofóbico, ou transfóbico, não é? Então, a dificuldade de se colocar nesse lugar, né? Trazendo a Sandra de novo, ela falou muito desse lugar, né? De como as discussões, eu concordo com ela quando ela disse que as discussões, elas estão começando a andar em Portugal, né? Há coisas lentas acontecendo, mas a gente ainda precisa sair da página 2, né? Como ela disse. Tal e qual. Ainda estamos a falar sobre se diz negro ou preto, mas sabes uma coisa? Eu acho que esse comentário dela faz todo sentido, mas eu acho que quem pergunta isto, de facto, ainda está na página 2, mas já tem algum interesse em perceber. Claro. Tipo, chame preto, não é chama, é quando estou a falar da pessoa, por exemplo, tu dizes sociólogo, gay, preto. Se alguém disser que tu és preto, tu estás também ok com isso? Sim. E veja, isto é uma pergunta de página 2, mas que eu acho que se calhar quem está a ouvir que está nessa página, e que eu acho que também estou em muitas coisas, penso, ok, porque isso ajuda-me, da mesma forma que nós, por exemplo, em pessoas trans, não binárias, etc., nós falamos sobre de que género, por que género é que a pessoa quer ser tratada. Eu acho que em questões raciais isso é muito primário, de facto, mas é uma questão que as pessoas ainda têm também. Claro, e é muito um espectro, porque pronto, na Europa aqui a gente tem uma referência muito grande dos Estados Unidos, né, que se ressoou na Inglaterra, então trouxe para aqui esse posicionamento em relação, chamo de negro ou preto, chamo de preto porque o negro vem do nigger, que é completamente ofensivo no inglês, não é? Pronto, que tem essa ligação com a América do Norte, né, os Estados Unidos mais especificamente, e Inglaterra. Então, ressoa para os outros lugares o estranhamento em chamar a outra pessoa de negro, ou chamar de... Pronto, e essa confusão em chamar de preto ou não. No Brasil, nós ressignificamos o negro, né? Nós ressignificamos essa nomenclatura e trouxemos como também assumir aquela identidade e fazer potência dela. Então, para mim, eu utilizo às vezes negro, eu utilizo preto, então para mim não há uma questão ali, uma grande questão em relação a isso. Mas é como tu disseste, eu acho que pode ser primário se a gente for trazer um outro referencial. Mas todo ponto de partida é importante. Né? Então, é super importante, eu acho, a gente também perceber que essa conversa e esse caminho está acontecendo, né? E cada vez sendo falado mais sobre isso, né? Sobre essas questões. Seja pela via, às vezes, da dor, de acontecimentos, né? Que são marcantes e que trazem essa discussão para cima. Mas esses pontos, eles estão sendo discutidos. Isso muito mais porque a própria população preta, negra, ela tem se assumido, né, enquanto potência. E ela tem percebido essa potência, né? Tem percebido, porque há um apagamento da nossa história e da nossa ancestralidade enquanto pessoas com um potencial imenso, porque nós ainda vivenciamos os lugares de pessoas escravizadas. Deixa-me só fazer um parênteses que é, eu aprendo sempre muito em todas as conversas que nós temos, e esta expressão que tu acabaste de dizer, eu achei que ias dizer lá agora, eu aprendi contigo.
Porque, lá está esta coisa, estamos sempre a aprender uns com os outros e a desconstruir-nos. Porque eu dizia escravos, escravas, não é? E ninguém é escravo, foi escravizado. E isto é uma coisa, às vezes, mas agora está-se sempre a policiar tudo o que se diz. Mas é que a forma como se diz é muito importante. Dizer que uma pessoa é escrava ou que foi escravizada é totalmente diferente, principalmente para a pessoa que tem essa ancestralidade. Claro. E eu aprendi isso contigo, que é uma coisa que parece tão simples, mas não é, porque coloca mesmo um outro ângulo. Pessoas escravizadas. Eu acho que isto é uma coisa muito importante. Tu estavas, inclusive, anteontem, a mostrar, estavas na fábrica de uns chocolates, que não vamos dizer a marca agora também. Sim. E que era um império. Estavas a dizer os impérios, não é? Porque é um chocolate suíço, mas... E o que é que viste lá, se quiseres contar? Sim, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi que conta-se, né, ali já no início, na entrada da história, do cultivo do cacau, né? E todo esse processo, e todas as pessoas ali que estavam naquele cultivo eram pessoas pretas, né? Pessoas negras. E aí até tô sempre usando agora as duas palavras, porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar com uma ou com outra, né? E eu acho que tá tudo bem. Mas então isso já me faz sempre, porque às vezes é um caminho sem volta, né? Eu imagino que talvez no teu caso, por exemplo, todos os comentários, tudo aquilo que se passa ao redor e que pronto, tem respingos e questões sobre as relações de gênero, na hora te alerta. Antenado. Então, pronto, quando eu começo ainda mais a discutir sobre isso, a ler mais sobre isso, né? E a buscar mais essa informação, eu começo a ver isso em tudo quanto é lado. E até entender também o processo de colonização, ele foi feito, já se deu e a sociedade está construída dessa forma. O que nós podemos fazer agora, não para poder tentar mudar ou transformar, né, a vida dessas pessoas que foram prejudicadas por esse processo de colonização. Porque eu antigamente dizia muito a palavra desconstrução, né? Que nós precisamos desconstruir, as pessoas precisam se construir. Mas eu me identifico agora mais com a palavra reconstrução. Porque às vezes é muito difícil se desconstruir, porque o nosso background, ou tudo aquilo que a gente vivenciou, que construiu na nossa vida, fez a gente ser quem a gente é hoje. Então eu acho que é muito mais fácil, e talvez até... Eu não tenho aqui uma verdade absoluta, mas na minha visão, e para mim mais sábio, reconstruir em cima daquilo que eu sou, né? E cada vez mais reconstruindo. Sim, mais do que eliminar aquilo que construiu um bocado a tua identidade, é a partir dessa identidade que tu identificas agora como, se calhar não é bem esta pessoa que eu quero ser, não é a partir daqui que eu quero construir o mundo, eu reconstruo, vou construir outras coisas em cima. Exato, deixa eu reconstruir aqui e perceber essa questão. Então eu acho que todo esse processo de processo de colonização e esse processo que chega em tudo aquilo que a gente discutiu hoje, é super importante da gente estar atento, porque a gente só vai entender o nosso presente e aonde a gente pode chegar quando a gente entende o nosso passado. Isso é uma frase que a Alemanha nazista, a Alemanha após a superação do nazismo trouxe, não é? Mostrando o Museu do Holocausto, mostrando o cemitério dos judeus e todas essas questões para a gente entender o quão difícil foi essa história. E é uma coisa que Portugal faz pouco, o Brasil faz muito pouco também, que é por exemplo, temos isso em comum, não é à toa, que viemos da mesma estrutura inicial. Exato. Mas de não reconhecer esses processos. Nós não temos um museu da ditadura militar no Brasil. Temos alguns museus que talvez trazem isso, né? Aqui em Portugal ainda tem-se o 25 de abril, né? Que inclusive tem curadorias às vezes incríveis, até teve uma, não tão recente, mas descolonial, que era o nome da exposição, que foi muito incrível, falando sobre essa trajetória da colonização, contando a real história, né? Da colonização, exato, que faz não falta, aquela né? que é contada nos livros de história, né? Ou até hoje, ou dos estudos do meio, né? Para as crianças ali. Mas é super importante a gente entender esse processo, né? E partir dele. Tiago,
para terminar, e um pouco tu já respondeste aqui, eu tinha 1000 questões para ti. E nós fomos a tantos sítios bons, ficam outros, tens de voltar no outro dia. Mas para terminar, e vai muito na linha disto que estavas aqui a dizer, uma vez que lá está, a tua formação é arte, educação, sociologia, não é? Mas a arte, educação, e a educação é aqui uma força motriz da mudança, acreditamos nós os dois. Assim, em poucas palavras, o que é que achas que cada pessoa pode fazer para não só educar-se mais, como educar mais também à sua volta, sobre estes temas? Eu acho, principalmente tentar buscar, não é, essa informação, porque eu acho que é isso, a educação, ela que consegue transformar, né, e atravessar barreiras, mas eu acho que a gente pode ir no simples. Hoje as redes sociais dão tantas informações pra gente, não é? As dele, por exemplo, vão seguir Tiago Braz. E os algoritmos, eles fazem com que a gente só absorva aquilo que a gente está acostumado a dar like. Então, se a gente começar, por exemplo, num dia, começar a seguir pessoas, olha, hoje eu vou seguir vários perfis de pessoas pretas, ou hoje eu, homem hétero, ou homem gay, cis, vou seguir vários perfis de pessoas, de mulheres que falam sobre as questões de gênero. Então eu vou começar a furar minha bolha, seguir pessoas gordofóbicas, pessoas que falam sobre gordofobia. Porque isso vai trazer pra gente, não vai tirar a gente de um lugar de tão desconforto, porque às vezes sair da nossa rotina do dia a dia para poder buscar mais informação, às vezes é difícil. Mas a gente já tá ali no Instagram e gastando várias horas do nosso dia passando Reels por Reels. Então, se eu ajudar o algoritmo a me entregar mais informações assim, eu vou começar a ter mais contato sobre a vivência dessas pessoas, né? E eu acho que isso para mim, seria um ponto, trazendo a nossa realidade digital de hoje, como a gente faria para poder buscar mais informações. Não vou falar para ninguém aqui agora, começar a ler artigos e outras questões. Sim. Claro que se quiserem, é muito bom, galera. Mas as redes sociais são um bom lugar, porque tem muitas pessoas falando sobre essas questões, e eu acho que é um meio super importante e rico, não é? E rico hoje, pra gente poder ter acesso a essas informações. Dica ótima. Aliás, siga o Tiago, volto a dizer, Tiago Braz. Tu tens dado também indicações de páginas de pessoas trans. Eu já segui várias pessoas que tu indicaste que eu não conhecia, páginas de uma mulher trans brasileira, preta, incrível, agora não me lembro o nome dela, mas adorei a página dela. Portanto, isso é uma super dica, acho que faz todo o sentido. Tiago, que conversa tão boa! Foi ótimo, eu amei mesmo. Obrigada por teres vindo, mesmo de verdade. Eu vou querer que tu voltes porque eu quero que a Ana te conheça. Boa. Mesmo, obrigada por teres vindo, malta. Lindas, lindos que nos ouvem. Voltamos para a semana. Beijinhos.